Olá, estamos aqui para mais um Economia de Primeira, aquele programa que leva conhecimento de primeira, em todos os sentidos, né? De primeira qualidade, de primeira mão, aqueles temas que impactam a economia, impactam o nosso dia a dia, têm relevância para nossos entendimentos e nossas aspirações profissionais, mas que normalmente não estão permeando a grande mídia. Então aqui você encontra uma oportunidade de enriquecer seu conhecimento com uma abordagem bastante leve, bastante amigável. Hoje temos a presença de um grande profissional, referência na sua área, que vai nos brindar com seus conhecimentos. E você sabe, na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Nós temos hoje a presença do Dr. Cássio Fujimoto, perito e presidente recém-eleito da Associação de Peritos, Avaliadores, Mediadores, Conciliadores, Árbitros, Intérpretes e Interventores do Paraná. Simplificando esse nome enorme, APEPAR. Cássio, seja bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui. Eu vou te pedir a gentileza de se apresentar ao nosso público. Obrigado, Daniel. Agradeço imensamente pelo convite de estar aqui hoje para conversarmos sobre esse tema tão importante e relevante, né, para a sociedade como um todo. Muito feliz aí pelo convite. Obrigado. Então, meu nome é Cássio Fujimoto. Eu atuo como perito judicial já há aproximadamente 10 anos e, na verdade, a minha trajetória profissional começou na iniciativa privada, né? E aí, após sair de algumas empresas que trabalhei, comecei a atuar na área de perícias, né? A minha formação é em tecnologia em gestão financeira, e aí eu tenho especializações em controladoria e finanças, em perícia contábil também. Hoje sou recém-eleito agora, né? Presidente da APEPAR, como você mencionou no início. Faço parte também da Comissão de Direito Bancário da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Paraná. Afinal, é uma área na qual eu atuo com muita frequência, né, no direito bancário. E fico disponível aí para a gente conversar e tocar aí sobre todos esses temas aí que são, como eu já mencionei, são tão relevantes aí para nossas profissões e para a sociedade como um todo. Muito bom. Eu gostaria que você falasse um pouco da carreira de perito, né? O que é ser um perito? Você falou que você tem essa carreira, né, essa prática da perícia judicial na área contábil. O que é ser o perito? E se restringe a essa parte contábil? Como é que funciona? Na verdade, assim, né, o perito nada mais é do que um expert. Ele é uma pessoa que ele entende muito sobre determinada matéria. Né? Acho que essa seria uma definição bem interessante do tema. Seria ou da forma mais simplificada. Né? Para o nosso público aqui, nós temos muitos alunos que assistem ao nosso programa, então é importante que eles entendam bem isso, até porque me parece que é uma boa oportunidade de carreira. Né? Perfeitamente. Muito bom, né, termos esse tipo de público nos assistindo, porque quem sabe eu posso estimulá-los a atuar também nessa profissão tão engrandecedora. E por que eu digo isso? Né? Então, como eu comentava, o perito ele é um expert, ele é uma pessoa que entende muito sobre determinada matéria, sobre determinada situação. Então, assim, não se restringe somente à contabilidade ou à economia, à administração. Na verdade, o perito, e aí judicialmente falando, o perito vai ser um braço técnico do juiz, por exemplo. Então, se nós temos um processo judicial, o juiz que está julgando a causa, ele vai ter o conhecimento, o pleno conhecimento das leis, da aplicação da lei, de como julgar, de como fazer. Porém, vai chegar num momento do processo, em determinada matéria que está sendo julgada, que o juiz não vai ter o conhecimento técnico suficiente para dizer se é A ou se é B. Então, vamos colocar aqui, num exemplo de economia, por exemplo, ou de contabilidade, finanças em geral, né? Num contrato bancário, por exemplo. A parte fala que é A, o banco se defende falando que é B. O juiz não sabe se é A ou se é B. Ele vai precisar de um braço técnico, vai precisar de um olho técnico no processo, imparcial, diga-se de passagem, de confiança do juiz, para que possa efetivamente dar um parecer dentro do processo, para que ele possa tomar a decisão mais adequada. Ou seja, o perito vai proporcionar ao juiz esses elementos técnicos necessários para que ele tome a decisão. E aí é importante falar
que não existe só a figura do perito judicial, nós temos junto às partes, assistentes técnicos, né? É uma nomenclatura que é utilizada. Então, nós temos o assistente técnico do requerente e o assistente técnico do requerido, que nada mais são também do que peritos naquela área, porém, eles vão auxiliar as partes a formularem os seus pedidos, a fazerem os seus cálculos, a formularem ali os seus requerimentos dentro da demanda embasados num conhecimento técnico. E aí, nesse ponto, acho que vale destacar, o Código de Processo Civil sofreu uma alteração, uma grande alteração, uma renovação nos anos ali 2015, 2016, quando ele entrou em vigor. E no CPC, digamos assim, houve uma inserção de elementos que favoreceram muito a profissão da perícia, né? Então, hoje o advogado que entra com uma petição inicial, quando ele distribui a ação, ele já precisa colocar o valor certo que ele está exigindo naquela demanda. Ele precisa ter esse parecer, ele precisa ter esse cálculo em mãos para que ele possa efetivamente fazer esse pedido certo. Ele não pode mais entrar com um pedido genérico e com isso o nosso trabalho aumentou de uma forma muito considerável, né? A gente observa isso no dia a dia de escritório, né? A gente observa as demandas aumentando. E aí, como eu falei, nós temos 3 figuras dentro do processo, ou seja, nós temos muitos profissionais atuando nessa área dentro dos processos judiciais. Eu nem preciso falar em números de processos judiciais hoje no Brasil, que se em 2017 já ultrapassavam aí, sei lá, 100 milhões de processos tramitando no território nacional. Hoje esse número provavelmente já deve ter aumentado, sem contar que ainda o perito tem a possibilidade de atuar em arbitragens e outros tipos de resoluções de conflitos, né? Então, o que eu poderia, de início, né, já falar ao seu público é que diversas profissões precisam que sejam nomeados peritos, né? Então, a gente não vai ter só o contador, vai ter o contador, o administrador, o economista, o psicólogo, o médico, o engenheiro, enfim. Eu não vou nem conseguir aqui enumerar todas as profissões que hoje atuam com esse cargo dentro do judiciário, digamos assim, mas assim, muitas das graduações hoje já te dão essa força para você atuar. Aí é importante também salientar, né, que o que te dá a legalidade para você ser perito judicial, muita gente pensa assim, nossa, o cara é perito, ele deve ter feito 2 doutorados e tem pós-doutorado no exterior, e aí ele vai ser... Na verdade, não, né? O que te confere o poder para você ser perito é uma graduação, ou seja, é um 3º grau ali de escolaridade, e o registro no seu conselho de classe quando for aplicável. Quer dizer que o que caracteriza a habilitação do profissional perito é ele ser graduado numa determinada área e ter o registro no conselho de classe. Então, se ele for um perito, por exemplo, arquiteto, lá no CAL, se for um engenheiro no CREA, se for um economista lá no CORECON, contador no CRC e assim por diante, né? Um médico no CRM. Então, essa é a condição que habilita um profissional a ser perito. A partir dessa etapa, ele concluiu o seu curso, fez o registro no conselho de classe. Como é que ele entra na carreira de perito? Acho que nessa tua pergunta é muito importante salientar também que, por óbvio, uma graduação não vai trazer a quantidade de experiência, talvez suficiente, para a pessoa atuar como perito naquela área, né? Então, assim, a gente sempre busca dizer isso em cursos, em palestras e tal, que você precisa também ter um conhecimento de causa para atuar como perito, né? Você precisa ter, eu brinco sempre, né? Muitas vezes eu fui ministrar cursos que tinha um senhor lá que tinha idade para ser meu pai, por exemplo, e falava assim, eu fui gerente de banco por 40 anos. Eu falei, então o senhor é muito mais perito do que eu em contratos bancários. Então, eu sempre procuro trazer essa noção, porque assim... A prática é que vai atribuir essa condição. Com certeza. Lógico que em todas as profissões a gente tem esse dilema, né? Ter experiência para conseguir o emprego, mas daí para conseguir o primeiro você tem que ter antes. Então, e esse primeiro degrau? Porque esse senhor de 40 anos, que é mais perito que você, como você falou, que tem 40 anos de profissão, perdão, ele, em algum momento, ele começou. Qual é esse primeiro degrau para aquele que se interessa, né? O nosso público aqui, entre os muitos alunos que nos assistem, certamente alguns devam se sentir motivados ou estimulados por essa carreira.
Então, assim, como ele começa, né? Qual é o pontapé inicial aí, o kick-off, para usar a linguagem da moda? Claro. E aí, nesse ponto, eu preciso ser muito sincero, né? Não existe vida fácil, né, para nenhum tipo de profissional. Mas, na perícia, o perito do juiz, ele é um cargo de confiança do magistrado. Ou seja, você vai precisar, eu gosto do boca a boca, eu gosto do você se apresentar, ou seja, nós temos aqui em Curitiba, salvo engano, por exemplo, 26 varas cíveis, várias varas do trabalho, por exemplo, varas federais, né? Então, é imprimir currículo, pôr embaixo do braço e se apresentar nessas varas e mostrar, olha, eu atuo como perito nessa determinada área, eu gostaria de colocar meu currículo à disposição para que eventualmente eu possa ser nomeado num processo que exija conhecimento nessa matéria a qual eu atuo. Né? Outro ponto muito importante, inclusive obrigatório, é você se cadastrar na plataforma do tribunal. Né? Então, cada esfera judicial vai ter o seu cadastro, né? Na estadual a gente tem o CAJU, que é o Cadastro dos Auxiliares da Justiça, na trabalhista nós temos o CPTEC, na federal nós temos o EPROC, no qual o perito se cadastra, mas uma coisa não elimina a outra, vamos fazer o cadastro, mas também vamos lá bater na porta, solicitar um trabalho, mostrar que você tem interesse, que você tem um currículo bacana para oferecer. Então assim, eu comecei assim e todos os peritos que eu conheço começaram assim, e até hoje fazem isso, porque você estar se apresentando diante do juiz constantemente, vamos supor, uma vez por ano, por exemplo, é muito interessante. O teu nome sempre vai acabar estando em evidência ali entre a serventia, entre o próprio magistrado, entre o magistrado e outros magistrados, dos quais ele pode eventualmente falar do seu trabalho. Então é muito importante você ter esse corpo a corpo também. Aquela ideia que existe, que eu ouço alguns colegas comentarem, eu preciso de um perito assistente. Essa é uma etapa que precede a uma etapa de maior experiência? Só para deixar claro, assim, o que significa quando se diz perito assistente? É alguém mais recentemente formado, que está adquirindo experiência? Ou é só uma diferença de papéis dentro de um processo? Então, na verdade, não. Justamente, é uma diferença de papéis dentro do processo. São nomenclaturas utilizadas dentro do processo. Pode ser perito assistente, pode ser assistente técnico, aí cada um vai chamar de uma forma, mas não quer dizer que ele é mais ou menos do que o perito nomeado pelo juiz. A gente brinca, inclusive, que muitas vezes você começa como assistente, aí fazendo talvez cálculos pequenos ou perícias pequenas, vamos falar assim, aí você vira perito do juiz, aí você vai talvez lá, né, ser bastante nomeado, vai ter vários trabalhos, mas você vai atingir o ápice quando você for começar a ser assistente de grandes empresas e tal, que vai te dar o retorno financeiro, aquela coisa toda. Mas, voltando a falar, né, com os nossos espectadores, você trabalhar como assistente técnico num primeiro momento é bem interessante, porque você tem uma facilidade maior de acesso ao trabalho. Por quê? Porque você deve conhecer muitos advogados, ou se não, você tem uma rede aí de network interessante, que vai ter advogados, que vai ter profissionais que atuam nessa área, e aí é muito bacana que você consiga se apresentar nessa posição de perito e possa mostrar seu trabalho. E aí, eventualmente, esse advogado vai acabar te contratando. A parte pode te contratar diretamente, não é necessariamente o advogado. Então, assim, se você tem um problema, por exemplo, com determinada situação, e você entende que você vai precisar produzir uma prova, nada te impede de você, Daniel, procurar um perito e não necessariamente o seu advogado procurar um perito por você. Então você vê que você tem muito mais chance de entrar no mercado através dessa porta do que da porta do perito judicial, o nomeado pelo juiz, no caso, né? Mas dessa forma você tem aí diversos caminhos para seguir. Aí eu digo que esse realmente é um caminho um pouco mais tranquilo, e o outro caminho é um caminho que, se você tiver persistência, eu tenho certeza que você vai conseguir, e você vai conseguir trilhar aí uma carreira interessante. Legal. Lembrando, na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Nós vamos fazer aquela pausazinha para um intervalo e já voltamos. É o tempinho de você tomar um café e nós tomarmos uma água. Até já. A Uniter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas.
Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, com um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro. Educação de qualidade em qualquer lugar. Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado prêmio nacional de inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Estamos de volta, hoje entrevistando o Dr. Cássio Fujimoto, presidente da APEPAR, Associação de Peritos do Paraná, que tem aquele nome grande que eu coloquei lá no começo, mas a gente pode chamar carinhosamente de APEPAR. Cássio, você que acaba de ser eleito aí, né, recentemente eleito, aí está no processo de tomada de posse na presidência da APEPAR, que é uma associação de peritos aqui especificamente do Paraná, mas que tem os seus congêneres provavelmente em outras regiões do Brasil, né? Com certeza. Fala um pouco sobre essa estrutura institucional e a relevância disso para nós, desse arranjo institucional. Para nós, que eu digo assim, para a categoria de peritos, né, que é o que a gente está tratando hoje. Claro. A APEPAR, e aí, como você mencionou, né, um nome complexo, eu gosto de falar que a gente representa a grande maioria dos auxiliares da justiça como um todo, né? Então, eu assumi recentemente a presidência, nós tivemos a eleição aí mais ou menos no meio do ano, né? E aí agora estamos nesse processo aí de transição de gestão, essa coisa toda, mas já comecei a trabalhar efetivamente em diversos aspectos, os quais a gente pode abordar um pouquinho mais à frente. Mas respondendo a sua pergunta, a APEPAR tem sim seus congêneres em diversos estados, né, do Brasil. Então temos associações de peritos, de árbitros, enfim, dessas diversas categorias em vários estados do país. Essas associações, ou a grande maioria dessas associações, são ligadas à FEBRAPAN, que é a Federação das Associações de Perícia do Brasil. Então nós fazemos parte dessa federação, a qual tem esses braços aí em todo o território nacional. Nós nos comunicamos, nós fazemos intercâmbio de informações, intercâmbio de palestras, de indicação de palestrantes, de peritos mesmo, para atuar em demandas e tal. Então é bem satisfatória assim, a relação que existe entre as associações. Eu acho que é muito bacana. Eu fui muito bem recebido pelos presidentes que já me contataram, então realmente é uma situação bem confortável, bem bacana em relação a isso. Tá? Legal. E a nossa, eu digo a nossa porque nós estamos aqui do Paraná, né? Claro. Nós temos público no Brasil inteiro, mas a gente não pode deixar de lembrar que estamos em Curitiba. Então, a nossa APEPAR aqui do Paraná, ela em termos de
assim, nesse relacionamento com as outras, né? Como é que ela é percebida em termos de, assim, de reputação, né? Porque, por exemplo, eu participo de outras entidades e algumas têm uma reputação de excelência comparado com outras que estão pelo Brasil. E outras a gente está num processo bem incipiente de aprendizado com aquelas que já estão há mais tempo, estão mais consolidadas, para que a gente também possa um dia estar num patamar de excelência. Né? Claro. Eu considero que a associação, pelo que eu tenho visto e pelo que eu já vi até nesses 3 anos precedentes no qual eu fiz parte da diretoria, que é uma associação respeitada em nível nacional. Tá? Em que pese tenhamos um volume menor, até por conta do volume de profissionais que atuam dentro do Estado, né? Se a gente comparar com São Paulo e Rio de Janeiro, não é uma comparação justa em termos de números, né? Sim. Mas em termos de tradição, em termos de, como você mencionou, de reputação, qualidade dos trabalhos, somos muito bem vistos, né? Tanto é que somos convidados, inclusive, para agora, nessa pandemia, participação de lives e participação de eventos virtuais, os quais somos convidados, somos bem recebidos e somos bem retratados perante as demais associações. Bem avaliados. Bem né? avaliados, exatamente. Então, uma outra pergunta. Essa associação, ela é essencialmente uma representação desses profissionais, né? A essência, o objetivo da formação de uma associação dessas é representar aqueles profissionais daquela categoria. Que difere da figura tradicional de sindicatos, né, que muita gente confunde. São coisas diferentes. São estruturas que têm propósitos muito distintos. Sim. Eu gostaria que você explicasse um pouco qual é esse propósito de uma associação como a APEPAR e especificamente sobre a APEPAR em relação aos peritos. A APEPAR, ela busca congregar, essa é a palavra, congregar todas essas profissões que são auxiliares da justiça para que esses profissionais possam justamente ter essa representatividade. Então, acho que a representatividade é o maior dos propósitos que pode ter uma associação. É te representar frente a uma entidade, frente ao Poder Judiciário, frente a qualquer outra coisa, para que você não tenha que dar a cara a tapa sozinho, vamos dizer assim, né? Então, a associação se coloca, né, a seu dispor para fazer essa frente, digamos assim, para te colocar num patamar de segurança, digamos assim. Então, a gente oferece esse respaldo jurídico, a gente oferece esse respaldo técnico justamente para avaliar as situações as quais ocorrem com os profissionais. Adicionalmente, a associação, e aí ela não difere somente do sindicato, mas também, por exemplo, dos conselhos profissionais, né, que tem limitações diversas em relação a, por exemplo, fornecimento de benefícios ou coisa assim, até porque precisam prestar contas à União e tudo mais, enquanto que a APEPAR, em termos de associação, ela pode oferecer diversos benefícios aos seus associados. E é isso que eu estou buscando, foi a minha pauta durante as eleições, né? Foi a minha pauta de campanha, digamos assim, em que pese a gente tenha tido uma chapa única, mas eu preferi elencar esses itens justamente em ordem de importância que a gente fosse implementando. Então, uma das coisas que já foram implementadas esse ano, né, é o clube de benefícios aos nossos associados. Então, eu busquei parceiros, e não assim só parceiros que vão estar ali por estar. Eles estão ali porque eles fazem parte do dia a dia do trabalho desses profissionais que são nossos associados. Ou seja, o nosso profissional, ele precisa de um certificado digital anualmente, ele precisa de cartão de visita, ele precisa de site, ele precisa fazer diversas coisas, ele precisa ter acomodação aí em hotéis e tudo mais, quando faz as viagens, quando faz as diligências. Então eu busquei parcerias com essas diversas empresas para que nos trouxessem benefícios enquanto associados. Então, mais um diferencial que a gente traz para o nosso associado, e aí diretamente relacionado a termos financeiros. Então, ele tem um ganho financeiro com esse clube de benefícios. Além disso, a APEPAR tem uma tradição de cursos, né, de cursos de excelência, de qualidade, com temas relevantes aos nossos associados e à sociedade em geral. Que são cursos que qualificam mais o perito, né? Exatamente. Aprimoramento técnico profissional. E são cursos de nível avançado, porque afinal os nossos profissionais já têm um nível
de um gabarito elevado. Sim, já tem né? nível superior, já tem Isso. uma prática profissional cotidiana. Isso, então a gente já traz algo mais avançado, algo mais realmente buscando a excelência. Então, esses cursos também têm descontos muito interessantes aos nossos associados, é praticamente você pagar uma meia entrada ali, né? Então a gente sempre traz essa bandeira, traz essa pauta de que você vai pagar a sua anuidade com muita tranquilidade de que você vai reaver esse investimento e você ainda vai ter um lucro. Porque eventualmente você vai agora aproveitar o clube de benefícios e toda a representatividade, né? Só como um último ponto, né? Na gestão anterior foi implantado o selo associado à PEPAR. Ou seja, se você se torna um associado, você passa por um crivo técnico para que você seja associado, ok? E a partir desse momento você recebe um selo. Esse selo pode ser utilizado no seu laudo, ao lado da sua assinatura, por exemplo, nas suas petições, nos seus pareceres técnicos enquanto assistente, você pode colocar. E o que isso traz? Isso traz uma certa certificação, digamos assim, de que você é associado, você faz parte de algo maior e você está ali apresentando o seu trabalho com aquele respaldo. Quer dizer, traz uma certa segurança também para quem contrata o trabalho daquele perito que é associado, né? Exatamente. E fazendo uma comparação aqui até um pouco jocosa, né? Nós, você deve lembrar disso, por muito tempo, por algumas décadas, as fábricas de computadores se orgulhavam de colocar aquele selinho Intel Inside, né? Então a gente é mais ou menos isso. Seria a PEPAR Inside, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Legal. Então, pessoal que está assistindo aí, que tem interesse na carreira de perito, veja que a PEPAR pode ser um bom guarda-chuva para abrigar aí seus interesses e as suas credenciais profissionais, né? Outro ponto importante é a divulgação anual que a PEPAR faz de uma tabela orientativa de honorários. Ótimo. Né? Então, não são todas as associações da federação que fazem essa divulgação. Inclusive, numa última live que eu participei com a Associação do Rio de Janeiro, eles comentaram dessa carência, de que eles querem implantar, que eles querem talvez nos usar ali para fazer um benchmarking, para que eles possam fazer essa transição desse assunto, e nós já divulgamos essa tabela há alguns anos, né? Então tem um preço de hora ali, óbvio que é uma tabela, como eu falei, estimativa, é uma tabela orientativa, não existe nenhum tipo de imposição de valor. Pelo contrário, na verdade, o que a gente traz é um balizamento técnico. E aí vem um outro diferencial da PEPAR, e que o associado vai se beneficiar direto ou indiretamente, inclusive os que não são associados também, mas é que a gente leva essa tabela para o judiciário. A gente mostra essa tabela para os juízes, a gente mostra essa tabela para os assistentes dos juízes, que muitas vezes fazem as nomeações e tudo mais. Então, o juiz já tem em mente que o valor é aquele, porque nos processos a gente tem muita discussão de honorários, né? Então, acho que Isso mitiga um pouco esse problema da discussão sobre honorários. A gente tem aí N processos em que os honorários foram homologados com base na nossa tabela. Então, mas se houver controvérsias também, nós temos a mediação ali, né? Temos, exatamente, com certeza. Muito bom. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Cássio, sobre perícia. A gente até um pouco, no intervalo a gente comentou um pouco disso, sobre a perícia, qual é a amplitude do tema perícia e qual é a amplitude dos profissionais que podem ser abraçados pela APEPAR, né, que podem se associar e terem então acesso a esse conjunto de vantagens que você enumerou. Então, Daniel, a amplitude de trabalho e dos profissionais que podem ser peritos hoje é imensa, né? Então eu arrisco a dizer que praticamente todas as profissões que possuem um curso de graduação podem formar um perito ali naquele curso. Por quê? Porque nós temos hoje demandas no judiciário que tratam de N matérias diferentes. Você não tem uma limitação de matéria para entrar com um processo, por exemplo, né? Então, sempre que o processo exigir uma prova técnica, vai ser nomeado um perito daquela área específica a qual está se discutindo. Então, vai ter perícia médica, vai ter perícia... Existe muito, acho que o pessoal está até mais familiarizado com o tema perícia médica. Aqueles seriados da televisão que falam muito
aqueles legistas que diagnosticam causa-mortes, etc. Aquilo é um tipo de perícia também, né? É um tipo de perícia também, um pouco diferente do formato que nós estamos conversando, né? Até porque muitos daqueles são concursados, e aí a gente tem algumas diferenciações, mas eles também fazem parte desse rol. Sim, mas eu digo, no caso de uma controvérsia jurídica, claro. Aquele profissional médico pode atuar como perito. Claro, com certeza. A perícia não afasta ele de uma outra atividade. A perícia é pode ser uma extensão da atividade Uma extensão da atividade profissional dele, exatamente. Até porque ele vai aplicar todo o conhecimento que ele tem naquela atividade profissional na perícia, né, para analisar aquele caso. Então, temos engenheiros, temos psicólogos, aí tem as perícias mais específicas um pouco, né? Perícia grafotécnica para analisar falsificação de assinatura, por exemplo. Perfeito. Documentoscopia, que vai analisar a questão de documentos válidos ou não válidos. Então, assim, por isso que eu digo, a gama é imensa, são N profissionais que vão poder atuar nessa área, né? Basta que você identifique a oportunidade, identifique quais são as demandas que estão ocorrendo, né? E aí isso é muito... Eu julgo fácil de você conseguir hoje com o Google e com N dispositivos de busca, né? Você consegue buscar os processos que estão sendo mais demandados e tudo mais, para que você possa até direcionar ali o teu caminho, né? Mas óbvio que importante é que você aplique aquilo que você tem como especialidade, porque como eu comentei no começo, o perito ele é o expert, ele é aquele que entende muito de um determinado assunto. Então, você precisa aplicar aquilo que você sabe. Na verdade, você está colocando o teu conhecimento à disposição do judiciário, para que ele faça o uso dentro do processo. Para que ele faça a justiça, né? Exatamente. Que é o que o judiciário tem que fazer. Exatamente. Muito bom. Só rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria que você falasse dessas outras carreiras também que são abraçadas pela PEPAR, né? A de mediação, de intérpretes, enfim, esses outros... Nós temos árbitros, mediadores, conciliadores, interventores, intérpretes, né? Todos esses profissionais que atuam como auxiliares da justiça dentro do processo são abarcados também o intérprete é só aquele que vai fazer a interpretação de idiomas ou de processos que tenham documentos em outro idioma? Como é que funciona? Também. Seria o tradutor. Tem o tradutor juramentado, né, nesse caso. Tem o tradutor juramentado, mas depois tem o intérprete que é para poder fazer a mediação quando há testemunhas, coisas assim. Isso, exatamente. Ele vai atuar nesse... Na verdade, esses profissionais, eles têm várias atribuições diferentes, distintas, e das N possíveis, né? E aí, todos esses profissionais, como eu falei, que vão atuar auxiliando o juiz ou auxiliando as partes dentro do processo, eles estão no rol de possíveis associados ou de associados. O mediador é aquele que busca fazer uma conciliação entre partes controversas. Isso, temos a figura da mediação, temos a figura da conciliação, né, coisas distintas, e o árbitro é um terceiro ainda da arbitragem, né? Aproveitando para comentar, né, a gente tem também a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da APEPAR, que foi constituída lá no ano de 2012. Ela esteve um pouco inativa aí por algum tempo e está sendo revigorada. Um dos projetos os quais eu me propus foi restabelecer, né? Já estamos fazendo aí diversas parcerias, hoje tivemos o curso, então foi bem bacana. Legal. Você já viu aí, né? Já sabe, na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente, Dr. Cássio Fujimoto nos trazendo conhecimentos extremamente relevantes para o dia a dia e apresentando uma excelente alternativa de oportunidade profissional. Uma área em que há muita carência e nós falaremos disso no próximo bloco. Dá só um instantinho, já voltamos. A Uninter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia.
propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, com um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro. Educação de qualidade em qualquer lugar. Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado prêmio nacional de inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para a Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Olá, não demorou nada, já estamos de volta com o Dr. Cássio Fujimoto falando sobre a carreira de perito e também falando sobre a APEPAR, que é a Associação de Peritos do Paraná. Estamos aqui no último bloco e temos algumas perguntas do nosso público. A primeira delas, Cássio, é a seguinte: a professora Andréa Leone, que ela é especialista nessa questão de políticas públicas, relações com o Estado, né, tem uma consultoria nessa área, ela gostaria de saber se essa é uma carreira em que ela pode prestar serviços de perícia e como fazer para se associar à APEPAR. Eu acredito que sim. Existem muitas demandas que tratam do tema e, obviamente, vão precisar, como já foi comentado, de um profissional apto tecnicamente a auxiliar o juiz em determinadas questões técnicas, né? E para se associar, basta que você acesse o site apepar.org.br. Lá vai ter um campo já no início chamado Associe-se. Você vai preencher um breve formulário com as informações pessoais. Você vai anexar alguns documentos ali que são necessários para fazer a sua avaliação e em breve você já recebe um ok da nossa equipe, incluindo daí já um pagamento da anuidade, né, que é necessário dentro das regras da associação, e aí você já vai estar figurando dentro do quadro de associados dentro do site e podendo gozar de todas as prerrogativas do Estatuto. Muito bom. A outra pergunta é a seguinte: ela vem de um amigo que trabalha há muito tempo na área de engenharia, e ele cuida muito de perícias perícia predial, né? Uhum. É o engenheiro Cambre, até se ele estiver nos vendo aí, um abraço, né? E a pergunta dele é relacionada a isso, né? Qual o amparo que há dentro da APEPAR, para essa carreira mais específica de engenharia? Se há cursos, se há algum tipo de benefício para um engenheiro, para uma equipe ou para uma empresa de engenharia que se dedica à perícia, poder se associar e se beneficiar dessas vantagens que você enumerou. Veja, nós temos hoje diversos engenheiros dentro do quadro da APEPAR, de associados, né? E esses profissionais não se diferem em nada dos demais, ou seja, eles vão poder participar de todas as situações as quais foram comentadas aqui ao longo do programa, vão ter todos esses benefícios que a gente comentou ao longo do programa. Em relação aos cursos, a gente busca todo ano fazer uma grade bem diversificada, buscando fugir um pouco do tradicional, ou seja, engenharia está sim nos planos para 2021, a gente já inclusive está em contato com pelo menos 2 instrutores que vão trazer esse tema, e aí buscando aperfeiçoar, né? Lógico que num nível mais alto, e além disso a gente também está buscando parcerias institucionais
com representantes de engenheiros, né, propriamente ditos, digamos assim. Então a gente vai ter também esse intercâmbio aí de informações e aí com certeza é uma classe que é muito prestigiada ali dentro da nossa associação. Ótimo. Outra pergunta é a seguinte, nós temos um outro amigo que é o Lucas, que nos manda uma pergunta aqui. O Lucas trabalha há muito tempo como comissário de bordo, está concluindo o curso dele de piloto comercial e está fazendo aquele curso superior, né, na área de aviação. Ele pergunta se com esse curso e o registro da Associação de Pilotos ele pode se tornar um perito ou pode se credenciar como um perito na atividade aeronáutica, uma vez que ele conhece muito os equipamentos, conhece muito dessa atividade, né, tem uma longa experiência trabalhando nessa atividade. Sim, porque eu entendo que ele cumpre as prerrogativas que a gente comentou anteriormente, né, ou seja, ele vai ter essa formação superior, ele vai ter uma especialização e, principal, ele vai ter o imenso conhecimento técnico prático dentro dessa atividade. Ou seja, ele pode, sim, exercer essa função em demandas que vierem a acontecer em virtude de alguma questão técnica relacionada à aviação, por exemplo. Então, acredito que ele seja, sim, apto a atuar nessa área. Afinal, como eu falei, acima de qualquer formação, acima de qualquer coisa nesse sentido, o teu conhecimento sobre o assunto vai falar mais alto no final, ou seja, você poder aplicar o teu conhecimento vai ser fundamental dentro da perícia. Ótimo. Uma outra pergunta. O Danilo, que é um especialista na área de TI, tecnologia da informação, produz softwares, produz essa parte de sites, enfim, é um profissional bem qualificado, com bastante tradição nessa área. Ele pergunta duas coisas. Primeiro, se ele pode ser perito. E segundo, como que a perícia, como anda hoje a demanda para peritos nessa área de informática. Nós sabemos que há muitas controvérsias jurídicas hoje, cuja base de investigação está em plataformas eletrônicas, digitais. Então, qual é o tipo de demanda mais frequente e se ele pode ser perito a partir da experiência que ele tem? Como é que é o nome dele? Danilo. Danilo, você não pode, você deve ser perito nessa área, porque hoje é uma demanda que vem crescendo astronomicamente. Por quê? Porque a tecnologia assumiu as nossas vidas, assumiu controle de tudo que a gente faz e permeia todas as nossas atividades. Hoje, você sem um computador, sem acesso à internet, você não faz nada. Eu não existo se eu não tiver nada disso na minha mão. Então, ao passo que a tecnologia evolui nos trazendo benefícios, ela também pode vir contra nós, ou pessoas podem utilizá-la contra nós. Então, a gente tem hoje muitas questões, inclusive envolvendo bancos, envolvendo situação de contas, clonagens e aí mesmo acesso, em redes sociais, né? Redes sociais, essas calúnias, essas coisas todas. E não só isso, né? Imagine empresas aí que têm servidores físicos que são invadidos, coisas nesse sentido. E eu já vi muito disso virar processo. E aí o juiz não vai saber dizer quem que entrou, por onde que entrou, que porta que usou, como é que foi culpa de quem, né? Foi culpa do TI da empresa, foi culpa do antivírus, foi culpa... Então, quem tem essa facilidade ou que atua na área de TI, tem muito espaço dentro do judiciário para atuar nessas demandas. Existem, inclusive, no quadro associativo da PEPAR, nós temos peritos que atuam na área de informática e, pelo que conversamos, realmente são demandados aí em uma escala interessante de trabalho. Há muita procura mesmo, né? Procura, exatamente. Muito bom. Bem, pessoal, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero aqui agradecer imensamente a tua audiência, né? Na TV existe vida inteligente, é você aí vendo a gente. Vamos convidar o Dr. Cássio Fujimoto apenas para deixar a sua mensagem final e falar para o nosso público. E qual é a mensagem que você deixaria para encerrar a sua participação aqui, pela qual eu já quero agradecer imensamente, né? Sua simpatia, sua inteligência, seu conhecimento. Então, por favor. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Prazer inenarrável estar aqui num programa dessa qualidade. E eu queria deixar como uma mensagem final, eu acho que não poderia ser uma mensagem diferente, que a gente consiga principalmente deixar para trás esse ano complicado, que foi para todos, né, em virtude dessa
dessa pandemia, que vocês possam ter enxergado aqui hoje na nossa fala uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de trabalho diferenciado, uma oportunidade até, por que não, de uma renda extra, né? E que vocês possam se animar e, quem sabe, acessem o site da APEPAR, conheçam um pouco mais da associação, conheçam um pouco mais sobre a carreira de perito. Fico à total disposição de todos e agradeço novamente aqui pelo convite. Então tá. Cássio, muito obrigado. A você que nos assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Na TV existe vida inteligente. O Cássio aqui ensinando um pouquinho para a gente, né? Muito obrigado mesmo. Até a próxima.